Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC de Linguagens e Suas Tecnologias, Diretoria de Ensino, região de Itapecerica da Serra, 15/9/2021. A nossa equipe do Núcleo Pedagógico é composta pela diretora de Núcleo Maria Eugênia. Hoje teremos a participação especial da Flávia Holanda, que é PCNP do Conviva, e também da Carmen Maciel, né, pedagoga pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em educação inclusiva pelo Departamento de Psicologia da Universidade Estadual em Maringá. Ela também é psicopedagoga pela PUC de São Paulo, pesquisadora em inovação e tecnologia e implementou diversos projetos pelo Brasil. Atualmente, ela está na assessoria pedagógica pelas editoras Ática, Saraiva e Cione para toda a rede pública do estado de São Paulo. O tema de hoje da nossa TPC é acolher e ser acolhido. Os objetivos do nosso encontro, conscientizar através de diálogos e discussões a prevenção do suicídio, buscando alertar os educadores a respeito da realidade, da prática nas escolas do Brasil e no mundo, compreender a importância do acolher, reconhecer as emoções e identificá-las de forma a lidar melhor com as reações que temos diante de cada uma delas e dialogar sobre as 10 competências da BNCC. E agora eu vou passar a palavra para a Flávia, para que ela se apresente e fale sobre o projeto. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um ATPC. O meu agradecimento especial é para a Renata, né, por estar aqui nesse momento tão importante para discutir algo tão sério, né? Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que toda essa fala está pautado na edição de um livro que já foi encaminhado para todas as escolas, o link desse livro, e também estará disponível através desse PPT que a Renata disponibilizará para as escolas, que é o livro Conversando sobre Saúde Mental e Emocional da Escola. Um livro que foi disponibilizado pelas editoras da Fundação Mafre, Governo do Estado de São Paulo, com o apoio do Conviva e da Unifesp. O tema que nós vamos abordar, eu em específico, é sobre o Setembro Amarelo e o suicídio. E pensando nisso, né, pensando nesse tema e conversando aqui com os pares, esse tema tão delicado que nós vamos conversar sobre ele hoje, não pode ser falado só no mês de setembro. Essa situação, né, que abrange aí a todos nós, muito delicadamente, ele deve ser observado e conversado todo ano, não só em um mês específico. O Setembro Amarelo, ele deve ser falado durante todo o ano. E o principal disso, e eu vou sempre falar nisso, é a importância de nós, educadores, em sala de aula. Então, nós que estamos ali frente a esse jovem, a esse adolescente, temos esse olhar. Pois o aumento da taxa de suicídio é uma realidade em vários países do mundo, incluindo o Brasil. Não seria diferente, porque nós temos muitos jovens em várias situações, que todos nós sabemos. E um estudo realizado em grandes cidades brasileiras constatou que a taxa de suicídio entre adolescentes aumentou 24% entre 2006 e 2016. Para mim, que sou educadora há tanto tempo, é grande essa taxa. O suicídio ele configura-se com uma prática antiga relacionada à saúde mental. Desde os tempos da Grécia Antiga, já se falava sobre a saúde mental, porque reis, pessoas
submissas àquele estado, aquele país, aquele rei, né? Eles tinham a saúde mental afetada, porque eles teriam que ir para guerras, né? E eram submissos a tudo aquilo, teriam que ganhar, tinham que vencer batalhas, né? Então, eu acredito que eles também tinham seus problemas mentais, né? Em tempos modernos, ao menos desde o século XVIII, tem sido tratado esse fenômeno como um fenômeno social complexo, segundo diferentes perspectivas históricas, sociológicas, econômicas e filosóficas. No livro de Moreira, de 2018, ele aborda muito bem esse tema e abrange muito bem mediante a esse século, século XVIII e a antiga Grécia. Pensando em educação, e nós educadores, vamos aqui abordar também os sinais que podem ser indicativos de uma tentativa de suicídio. A criança, o jovem, adolescente, nós que estamos ali também temos nossas fragilidades, a parceria com os colegas. Como são esses sinais? Eles verbalizam a vontade de morrer, até brincando. Eles têm alteração do sono, eles têm um despertar precoce, a vivência de situação de violência, assédio moral, sexual e também acadêmico, mudanças bruscas de comportamento, ações com compulsividade associadas a negativismo e pessimismo, sensação persistente de fracasso em vários campos da vida. Eles se sentem sempre menos que qualquer pessoa. Percepção generalizada e não pertencimento social. O que eu falo aqui agora, nós temos que ter esse olhar nas unidades, não só com os nossos jovens, mas também com nós, colegas, que diante de toda essa situação que não só o Brasil presenciou, mas como o mundo inteiro, nós também tivemos os nossos momentos de desespero, de medo, de fragilidade. Uma pessoa em sofrimento com a ideação suicida ou comportamento suicida não deve ser tratada de forma preconceituosa ou estigmatizada. Isso pode, inclusive, aumentar esse sofrimento. Então a gente não tem que ser indiferente quando alguém chega para nós e divide com a gente algum sofrimento. Há situações em que pessoas elas contam uma para as outras que vão fazer isso, que não querem mais viver. E geralmente nós, os colegas, eles falam: "Ah, imagina, eu já ouvi muito, gente. Imagina, quem quer morrer vai embaixo do caminhão e se mata. Não tem esse negócio de ficar falando." Não, gente. Nós devemos sim considerar possibilidade de que essa pessoa siga em frente a esse plano. E as melhores formas de proteção são perceber, investigar e fortalecer as esferas da vida que fazem bem para a pessoa. Não há estratégia que funcione para todos os casos. A família, os amigos, a escola podem desempenhar um papel fundamental através das trocas afetivas positivas. E o que eu digo aqui não é na questão aluno-professor. É aluno-professor, é professor-professor, gestão-professor, né? Tem que ter essa empatia. E como lidar com o impacto emocional do suicídio ou uma tentativa de suicídio na comunidade escolar? Pois a sensação de impotência e a culpa, eles são sentimentos muito presentes
em situações como essas. E é necessário relembrar a complexidade que envolve os casos de suicídio e acolher da melhor forma possível todas as pessoas envolvidas. Não é uma brincadeira, não é algo passageiro. E agora, com a pandemia, a gente presencia isso. Os colegas verbalizam isso. É um problema de saúde mental mundial. Não é algo assim passageiro. Eu falo isso por experiência própria. Não que eu tenha tentado, né? Mas sim como educadora há 30 anos e trabalhando com alfabetização, ensino fundamental, ensino médio. É muito tempo, gente. É muita experiência vendo tudo isso. E eu tenho certeza absoluta que nesses 30 anos de trabalho, de profissão, eu vi muita coisa. Eu soube de muita coisa. Mas mais certeza ainda eu soube e eu observei que dentre esse tempo todo que eu vivi como educadora, e eu vivo, muita coisa boa também eu fiz. Pensando em tudo isso, nós vamos analisar agora os fatores de risco e de proteção relacionado a esse ambiente escolar, porque é dele que nós estamos falando. Quais os fatores de risco? A discriminação, exclusão, violência escolar e bullying, agressão verbal dos adultos da escola, experiência e a percepção de frequências de fracasso escolar são os fracassos, né? É aquele aluno que não progride. E a proteção, os fatores de proteção, é o engajamento escolar, é mais anos de estudo, sentimento de pertencimento e apoio, reconhecimento e valorização do esforço, interações sociais positivas, estímulos e bons hábitos, percepção de segurança e proteção, acesso à prática esportiva. E como a escola pode ser essencial nessa proteção? A escola ela é essencial não só para disseminar informações confiáveis sobre a saúde mental e os transtornos, mas sobretudo para acolher e apoiar aqueles que estão em sofrimento, assim como orientar adequadamente para o acesso ao tratamento, pensando nas redes de apoio, que todos nós na escola sabemos que temos a rede de apoio, né? Não está dando certo? Persista. No ambiente escolar é possível observar a forma como a criança ou adolescente interage dentro e fora da sala de aula. Esse acompanhamento se dá direto ou indiretamente ao longo do ano. Não é do dia, não é do mês, não é do semestre, é do ano. Pois um educador atento, ele pode inclusive identificar algum comportamento que não foi percebido por outra pessoa em ambiente diferente da escola. Então, esse olhar atento não é só em relação ao aluno, é entre nós, colegas de trabalho. Agora, eu passo a palavra para a nossa colega Carmen, que hoje está aqui como parceira da diretoria de ensino. Obrigado a todos. Obrigada, Flávia, pelas palavras, pela apresentação. É sempre um grande prazer poder dialogar aí com vocês, professores que estão aí nos escutando. Nós estamos aí em 81 participantes, fora os apresentadores, o pessoal da diretoria. Agradecer o Reginaldo pelo convite, a Maria Eugênia, e eu sou professora, como todos vocês que estão aqui, né? Professora que hoje, digo hoje, né, modo de dizer, aí pelo menos 20 anos, trabalhando com formação de educadores. Mas o meu espaço é dentro da sala de aula, o meu espaço
junto com vocês, nessa busca constante do ensinar e do aprender, independente do componente curricular, porque hoje nós estamos numa formação, num momento formativo específico para professores de anos finais e ensino médio, tá? O Reginaldo já está compartilhando aí uma imagem, mas antes da gente falar da imagem, só dando um pouco complemento e contextualizando o que a Flávia trouxe da importância dessa conscientização do Setembro Amarelo. Essa campanha, ela existe desde 2014, né? E ela tem crescido a cada ano, né? Então, a questão da prevenção, da conscientização, poderiam evitar, existem pesquisas que poderiam 90% dos casos serem evitados quando a gente está lá praticando uma escuta ativa, quando a gente está lá tendo um olhar, como disse a Flávia, diferenciado para que esse nosso aluno, independente do ano escolar em que ele está, ele se encontra, ele pode estar em diferentes momentos. E daí eu trago uma citação bastante, até fiz uma anotação aqui, tem uma diretora daqui do grupo em que eu trabalho, que além das editoras, a gente tem algumas universidades, né? Então, ela é uma das diretoras regionais, que é Iraceda Ussuna, e ela fala o seguinte, que a vida não é um álbum de fotografia, mas sim um filme em andamento. E é exatamente isso, né? A nossa vida, ela está caminhando dia a dia, ela está em andamento, é um filme. E cabe a nós, tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós não estamos, a gente vive momentos muito delicados como ser humano. Então, nós precisamos acolher para ser acolhidos. E aí, eu compartilho uma imagem, o Reginaldo já está projetando na tela, que eu escutei aí no começo a Flávia falando assim, essa imagem me representa, né? E eu gostaria que... Eu não trago para cá porque... Eu gostaria que vocês participassem junto com a gente, aqueles que estão com acesso ao chat, olhassem, observassem essa imagem, e a gente quer a participação de vocês. E responda pelo chat. O que representa essa imagem para você, professor que está aí do outro lado da tela nos escutando? Tem uma imagem de uma mulher sentada num computador, daí tem uma tábua de passar roupa, tem uma máquina de lavar, tem uma criança aqui, e imaginem essa mulher como um ser humano. Ela pode ser um homem, ela pode ser uma mulher. Então, quem tiver com acesso ao chat, responde para a gente aí. Eu também estou com acesso ao chat. E o que essa imagem representa para você, professor da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra? Olha lá, nós já temos uma contribuição da Flávia. A gente pede, ainda ela está pedindo para desligar os microfones, ótimo. Mas o que essa imagem representa? Ela representa muito para mim. Nesse 1 ano e meio em que nós vivemos uma situação pandêmica mundial, eu me vejo nessa imagem, né? A Cida, ela coloca assim, acúmulo de fazeres, mostra a mulher como a provedora de várias funções, né? Minha vida na pandemia, a Flávia colocou. A Janaína, uma pessoa com várias tarefas ao mesmo tempo. Isso, quem mais vai participar com a gente aqui? A participação de vocês é muito importante para que esse diálogo ele seja não só vocês nos escutando, mas que vocês façam
desse momento formativo um momento de troca, né? Então, minha vida na pandemia, a Flávia colocou, a Janaína, a importância da adaptação frente a esse, não é a Janaína, que é o Wagner Aparecido da Silva. A importância da adaptação frente aos novos desafios. Concordo contigo e com todos os outros colegas que colocaram, é exatamente isso. Nós, seres humanos, somos passíveis à adaptação. Alguns com um pouco mais de dificuldade, outros se adaptam mais fácil, né? O novo perfil do professor, uma pessoa multitarefa, o professor Adriano colocou. A Marili colocou desafios. O Antônio colocou, a imagem nos revela a desapropriação patrimonial, indo para uma vida robotizada, sem memória, sem identidade. Bom, existem diferentes interpretações para essa imagem, né? Eu gosto de multifunções, de acúmulo de tarefas, porque nós não paramos, né? Então, eu trabalho com formação de educadores, e o meu trabalho, como o de vocês, ele estava muito pautado no presencial, né? Com formações presenciais, com oficinas, mão na massa, onde a gente está junto, olho no olho, né? Da mesma forma que vocês estavam acostumados até 1 ano e meio atrás com os professores, com os alunos de vocês. Esses encontros também eram formativos, eram no presencial, né? Mas nós nos reinventamos. E daí, essa palavra não é uma palavra que significa modinha, né? Não está no modismo, mas sim, de fato, nós nos reinventamos. Aqueles que não tinham a familiaridade com as tecnologias, aprenderam a utilizar, seja o seu celular, seja o seu computador, seja uma ferramenta diferente. Aqueles que ousaram aprender com os alunos, aluno de anos finais e ensino médio, eles são os melhores professores no sentido de nos ensinar a utilizar as tecnologias. O que cabe a nós é a intencionalidade pedagógica de cada uma das ferramentas, né? Independente do uso delas. É o tom, o que eu quero com aquela ferramenta. E daí nós não vamos entrar na seara de ter equipamento, de não ter, de ter conectividade, de não ter, porque foge a nossa pauta de hoje. A nossa pauta de hoje, ela está muito focada no acolher e ser acolhido, né? Neste olhar diferenciado. Olha o que a Cida Gerolamo falou. Creio que o acolher é muito importante, porém visamos muito nossos alunos, mas nós temos que ser acolhidos em primeiro lugar, porque se não estivermos bem, como vamos acolher? E concordo com você, Cida. A gente precisa salvar o professor para poder salvar os nossos alunos, tá? Aqui é uma fala da Priscila Cruz, e ela hoje ela está na presidência do Todos por Educação, pela educação. E é exatamente isso o que a Cida colocou. A gente precisa estar bem. A gente viveu momentos muito difíceis e estamos vivendo, porque a pandemia ela não terminou, né? Nós tivemos ganhos significativos no sentido de nós nos reinventarmos, nós aprendermos uma nova forma de ensinar e aprender, de dialogar com os nossos alunos, uns com mais facilidade, outros com menos. Tivemos desafios enormes ao longo desse processo, continuamos nesse desafio, mas para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa desenvolver, a gente também tem que ter um olhar
para dentro, um olhar para a gente, um olhar autoavaliativo, um olhar de como nós estamos no momento em que nós nos encontramos, né? Como que o nosso filme em andamento, ele está se direcionando. Então, a gente é o nosso termômetro. A gente só consegue fazer uma coisa bem feita, seja isso na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal, se nós estivermos bem. Se algo estiver nos incomodando, nós precisamos entender o motivo. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. E isso pode ser algo feito de uma maneira coletiva. Como disse a Flávia, e falou muito bem, nós somos educadores. Nós não somos especialistas na área psicológica, psicanalista. Para isso, a gente tem um suporte fora, né? Então, assim, postos de saúde, mas a gente precisa estar disposto a nos ajudar e ajudar o próximo, né? Estar disposto a conversar e a ouvir, né? Identificar sinais de sofrimento, né? Com esse olhar ativo que nós, educadores, temos, né? Por que o meu aluno não liga a câmera? Por que o meu aluno, aquele que já voltou, não está indo na escola? Como é que está lá na casa dele? Será que ele teve... será que ele tem algo que está incomodando? Será que ele teve perdas diante a essa pandemia? Então, são fatores externos que vão nos dando sinais daquilo que a gente pode ajudá-los, né? A gente não vai fazer terapia coletiva, não é essa a ideia. A ideia é que o professor lecione, dialogue, proporcione momentos de aprendizagem diante do seu componente curricular. Mas esse olhar, essa escuta ativa, pensando na formação integral desse estudante, ele é importante. Porque isso, independente do Setembro Amarelo, está lá na BNCC, da formação integral desse nosso aluno, né? Desse nosso estudante. Então, a identificação desses sinais, eles são importantes, né? Incentivar a pessoa que está trazendo esse determinado sintoma, seja um colega de trabalho, seja um par, ou seja, o seu aluno ou o aluno de uma outra turma que você observa uma situação diferente, um comportamento diferente por meio das redes sociais, né? Incentive essa pessoa a procurar ajuda, né? A ajuda, ela pode começar nas relações escolares e ser encaminhado, como disse a Flávia, a um especialista responsável, né? Seja empático com o sentimento do outro. Se colocar no lugar do outro é ter a empatia, né? É uma habilidade em que nós vamos falar aqui ao longo da nossa fala, né? Então, tem os centros de valorização da vida, que é o CVV, né? Que é o 188, que está lá 24 horas. Às vezes, aquele jovem, ele nem está pensando que isso existe, né? Centros de apoio psicossocial, que são os CAPs, né? Do seu município. A gente direciona, a gente não vai fazer algo que não está na nossa alçada, ok? Mas esse olhar para dentro, esse olhar nosso, essa autoavaliação, ela é muito importante, porque a depressão, ela acontece muito de forma inibida. Ah, não, eu tô triste, né?
Então, estar triste, ter sentimentos de alegria, de tristeza, faz parte. A gente não está 100% feliz, mas todos os dias apresentarmos sentimentos de angústia, de tristeza, né, de negatividade, isso é um sinal de alerta. Opa, ligou uma luzinha, né? Então, porque os psicólogos dizem que a depressão, ela é sorridente e silenciosa, né? E tem diferentes causas, né? Pode ser perda de pessoas nesse momento pandêmico que nós vivemos. E não é só a questão da Covid que nos traz perdas, né? Tem muitas pessoas que perderam entes queridos das suas famílias, colegas, de outros problemas. As relações sociais estão muito relacionadas à depressão, né? O isolamento social. Teve pessoas que chegaram a ter surtos de não poder sair, de não poder exercer as suas atividades, né? E daí, dentro da psicologia, de novo, não sou psicóloga, sou educadora, psicopedagoga, né? Mas dentro da psicologia, existe, eles falam que é a visão de túnel, né? E o que é essa visão de túnel? Que vê tudo pelo lado ruim, vê tudo, tem expectativas de autocobrança, tem expectativas de que só tem coisa ruim acontecendo, independente da pandemia. A questão da pandemia, ela agravou essa situação da depressão sorridente. E como que nós, pessoas, seres humanos, profissionais, podemos fazer essa autoavaliação e ajudar os nossos alunos, ajudar os nossos pares, né? Fazendo essa autoavaliação. Como é que está o meu humor? Né? Eu não preciso estar rindo toda hora, mas como é que está o meu humor? Ele está oscilando? Ele está indo, ele está vindo? Ele está tendo rompantes, né? Como é que está o meu apetite? Tanto para mais quanto para menos. Quantas pessoas engordaram, ganharam peso nessa pandemia? Mas quantas pessoas também perderam? Porque daí isso é uma válvula de escape, né? Tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer, né? Então são as distorções cognitivas, né? Então essas distorções cognitivas é que a gente precisa estar em alerta e procurar ajuda, né? Porque a gente consegue salvar vidas. A gente consegue encaminhar para que isso não aconteça, tanto para a gente, cuidar da gente, ter uma rede de apoio, ter momentos como esse, nos momentos formativos das escolas, das unidades escolares, a gente sempre deixa como sugestão alguns minutos de troca de sentimentos. Tem alguns que não falam, não é terapia coletiva, não é isso. Mas é se colocar no lugar do outro, é acolher, é entender, né? É ter ali a intencionalidade daquele momento. Tem o momento dos recados, tem o momento da formação específica, mas pode ter um momento de escuta ativa. Por que não? Vai depender da intencionalidade de quem está na condução dessa reunião, ok? Então, a gente precisa primeiro estar bem, nos salvar, né? Primeiro entender, fazer essa autoavaliação para poder salvar aí os nossos estudantes, os nossos alunos, independente do segmento educacional.
tá certo? E aí, por sermos educadores, eu entendo que as habilidades e as competências socioemocionais, para esse momento do acolhimento, de acolher e ser acolhido, ela nos ajuda. Por quê? Está lá na BNCC, a gente tem as 10 competências gerais da BNCC e a gente tem as competências e habilidades específicas de cada componente curricular. Mas as habilidades socioemocionais, ninguém está dizendo aqui para você dar aula de socioemocional. Você tem o seu planejamento, você tem o seu conteúdo a ser explorado, mas nada impede participar dessa formação integral do seu estudante. Aqui nós estamos num público de anos finais e ensino médio, tá? Então, o quanto desafios nós enfrentamos, mas o quanto de desafios seu aluno, o seu estudante também enfrentou diante da suspensão das aulas. Para todo mundo foi difícil, né? Foi difícil para aluno desde lá da primeira infância até o ensino médio. Para nós foi desafiador, foi difícil. A gente tem aí uma perda, isso já tem estudos, já tem números qualitativos e quantitativos de perdas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, mas nós também tivemos perdas de evasão, de abandono, né? Tanto do profissional da educação, quantos atestados, quantos afastamentos por problemas de saúde, tanto nós quanto os nossos estudantes, porque nós tivemos uma mudança muito drástica. A gente tinha um ritmo e a gente passou a ter uma outra situação vivenciada nesse último 1 ano e meio aí, aproximadamente. Então, cada vez mais pensar numa formação biopsicossocial, ela é necessária, né? Ela é importante. E daí, pensar aí numa educação integral. Como que o meu estudante, como é que o meu aluno aprende? Se ele não estiver bem emocionalmente, fisicamente, socialmente, culturalmente, ele vai aprender, por exemplo, na área de linguagem, né, que nós estamos aqui hoje em professores de linguagem, mas teremos aí a escuta da gravação de professores de outros componentes, de outras áreas e componentes curriculares especificamente. Como é que eu vou aprender um determinado conteúdo da minha área de linguagem se eu não estiver bem, se eu estiver com fome, se eu estiver pensando na situação lá dentro da minha casa? Se eu fiquei muito tempo parado na frente de uma tela ou fazendo atividades por meio de impresso, como é que eu vou resgatar esse aluno? Então, cada vez mais, e daí a Anita Zuppo, ela fala muito bem da importância dessas habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e sucesso escolar, né? Não é garantia de sucesso escolar, mas o quanto isso nos ajuda. E isso, de novo, eu sempre gosto de fazer um paralelo entre nós, seres humanos, professores, educadores e o nosso aluno. A gente vai dar uma boa aula se a gente estiver bem, né? A gente não quer apenas reproduzir, né, um determinado assunto. A gente quer que aquele determinado assunto, de fato, tenha significado para aquele nosso aluno, que aquele aluno entenda por que ele está aprendendo um ou outro conteúdo. Então, olha a importância
desse desenvolvimento, como diz a Zupo aqui, na multidimensional, tá? Então, integrar, tornar-se inteiro, completar, reunir, unir de novo, né? É o que, na realidade, nunca foi separado. Por quê? Por mais que nos anos finais e ensino médio o processo de aprendizagem aconteça por componentes curriculares, hoje, vamos falar do novo ensino médio, ele já traz as áreas do conhecimento, linguagem, né? Matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e daí os seus componentes dentro de uma área específica, pensando na sua totalidade. E isso não significa que você vai deixar de ser o especialista. Lá no 7º, 8º, 9º ano, de 6º a 9º ano para anos finais, ou no ensino médio. Você vai continuar trabalhando a sua especialidade. Isso não, a gente não vai deixar de trabalhar. Mas a gente vai ter uma visão diferente para esse aluno. Esse olhar diferenciado, o que um componente curricular pode estar relacionado com o outro. E daí eu digo o seguinte, nós estamos aqui com professores da área de humanas, mas vou dar um exemplo simples. O componente de linguagem, ou língua portuguesa, né? Específico língua portuguesa. Olha a importância de interpretar, de argumentar, de compreender qualquer área, né? Então, aquele nosso aluno que está dentro de uma aula de matemática, do componente matemática, como ele vai desenvolver uma situação-problema se ele não tiver algumas habilidades específicas que estão lá sendo trabalhadas na área de linguagem ou na área de língua portuguesa? Né? O quanto os fatos históricos, o quanto a gente se beneficia pela história para entender o mundo em que vivemos hoje, né? Ou nos deixar mais confuso no sentido como era, como estamos e o que queremos, independente de questões políticas sociais, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou filha de professora de história, fui aluna da minha mãe por todos os anos finais, no interior de São Paulo, e eu falava assim, gente, mas tem alguns fatos históricos aqui que eu não entendo por que eu preciso estudar, né? E isso há 30 anos atrás. E naquela época, a importância de trabalhar os fatos históricos com a atualidade. E hoje eu vejo a importância dessa visão de mundo que eu tenho pelas aulas de geografia, pelas aulas de história, né? Então, as aulas de geografia, o que eu tenho de mapa mundi na cabeça, o que eu entendo, as localidades que eu enquanto formadora, professora de educadores, de professores, eu já tive a grata oportunidade de literalmente morar em várias regiões do Brasil e conhecer, por exemplo, vegetações, meios de transporte diferenciados, né? Já morei no Amazonas, já trabalhei em escolas ribeirinhas. Então, essa visão de mundo que a gente tem, de localidade, de clima, né? A região sul mais fria. Então, essa visão, eu fui vivendo e fui entendendo a importância dela na prática. E hoje, por meio de diferentes recursos e por meio da mediação de nós, professores, é de extrema importância, né?
Como é que eu vou entender um fato histórico se eu não tiver determinadas habilidades de compreensão, de interpretação, né? Eu posso estar lá com o mapa mundi ou com o mapa do Brasil, trabalhando determinado conteúdo de geografia, mas eu posso fazer os links, as associações com o dia a dia, né? Então, é isso que a ZUPO traz nesse desenvolvimento multidimensional. Nós, professores de anos finais e ensino médio, continuaremos especialistas. Seremos os especialistas, mas teremos uma visão diferente, fazendo relações e não por partes, né? Vamos pensar em unir. O que o professor de história trabalhou, que o de geografia pode se beneficiar daquele determinado conteúdo. E aí, é nos momentos coletivos de formação que vocês podem trocar. É possível fazer isso, tá? E aí eu trago o seguinte, eu trago para vocês a questão um pouquinho bem... de uma forma bem en passant, de uma forma bem direta, a questão das habilidades socioemocionais, a gente precisa entender o que é competência e o que é habilidade, tá? Eu vou dar um exemplo, porque nós estamos aqui em adultos, profissionais, professores, né? Quando fui aprender a dirigir, eu não sabia dirigir, eu fui aprender a dirigir quando eu fui morar em Manaus para trabalhar, e eu sabia que algumas escolas eu poderia usar carro e outras eu ia usar o meio de transporte barco, tá? Mas eu queria aprender a dirigir. Isso foi no ano 2000, então faz 21 anos que eu dirijo. Eu não tirei a minha habilitação com 18 anos, eu tirei depois. E é porque eu fui trabalhando e eu pegava ônibus, pegava metrô, no interior também era tudo muito próximo, então eu não via a necessidade de ter ali uma habilitação ou um veículo logo aos 18 anos, como é permitido. E quando eu fui aprender a dirigir, eu adquiri algumas habilidades que elas estão associadas ao saber fazer. Ou seja, eu sempre fui na autoescola, aprendi que para dar partida, colocar a primeira, para começar a andar, a hora que eu estou subindo, o movimento que eu faço num carro mecânico, tá? Um movimento num carro mecânico de embreagem, né, para troca de marcha, eu aprendi a estacionar, aprendi habilidades, o saber fazer básico para tirar a habilitação, tá? No entanto, eu não saí. Fui lá, passei, eu adquiri a minha primeira habilitação. Por quê? Eu adquiri um conjunto de habilidades que me fizeram a tirar a habilitação. Eu tinha experiência, eu tinha a competência em saber fazer bem feito, andar numa marginal, subir uma ladeira, né? Eu já estive em Itapecerica da Serra e eu sei que aí tem várias ladeiras, para quem está hoje tranquilo, hoje eu pego qualquer estrada, qualquer veículo, mas no começo eu já ia pensar, olha, tem muita ladeira lá, né? Será como é que eu faço para subir? É exatamente isso. Então, a competência, ela está associada àquilo que os alunos devem saber, ou seja, aquilo que eu devo saber dentro do conjunto de habilidades e saber fazer bem feito. Então, nós, professores, foi apenas um exemplo de senso comum, mas eu acho que fica muito claro quando a gente faz de uma maneira muito geral
o conceito de habilidade e competência, e daí a gente entra no conceito socioemocional. Então, tá bom, você falou de habilidade, que estão ligadas ao saber fazer, a competência representa aquilo que o aprendiz deve saber e saber fazer com qualidade, e as competências socioemocionais que estão tão ligadas ao acolher e ser acolhido, né? É um conjunto dessas habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, né? Se relacionar com o outro, gerenciar propósitos, objetivos de vida, o autoconhecimento, a questão da autoavaliação, da colaboração, de resolver diferentes situações, problemas. Afinal de contas, cada um de nós lida com as emoções de uma maneira, né? Com as frustrações, com os anseios. Tem pessoas, tem estudantes, né? Agora eu vou dar um exemplo dos nossos estudantes, da nossa realidade, que estuda e naquela avaliação ele não sai tão bem. Por quê? O emocional, muitas vezes, ao estar naquele momento pressionado de uma avaliação, isso o bloqueia. E tem outros que lidam melhor com essa questão da avaliação. Tem alunos, quantos alunos de vocês, eu já tive muitos alunos que eles ali prestavam muita atenção no debate, na mediação das propostas que eram feitas. Quando eu trabalhava muito com aluno, hoje eu trabalho com aconselhamento de jovens, aqueles alunos que estão saindo dos anos finais e ingressando para o ensino médio, ou saindo do ensino médio e ingressando numa carreira profissional por meio do empreender, ou ingressando numa carreira universitária, né? Então, a gente trabalha hoje eu trabalho com a formação de professores e com aconselhamento de jovens. E aí, você vê aquele jovem que fala assim, eu gosto de fazer as minhas anotações, faço os meus links, mas eu não estudo para a prova não, Carmen. O que eu sei é o que eu debati na aula, e que vai bem. Para a gente entender as competências socioemocionais, a gente primeiro precisa se entender, a gente precisa trabalhar com as próprias emoções. E daí, pensando um pouquinho em aprofundar a questão... Por favor, acho que o microfone está aberto. É isso aí, né? Então, condição sine qua non é a gente ter o retorno presencial, estabelecer diálogos científicos, estabelecer diálogos pautados em uma teoria bem fundamentado, além do vínculo, além de estabelecer relações pessoais, né? Mas para aqueles que desejarem um pouco mais aprofundar sobre as competências socioemocionais, eu fiz aí uma curadoria para vocês, trazendo 4 teóricos bem importantes que trazem uma fundamentação bacana em relação à definição da competência socioemocional, tá? Então, para Perrenot, ele fala o seguinte, que a competência socioemocional é uma capacidade de mobilização, né, de diversos recursos cognitivos para enfrentar qualquer tipo de situação, né? Zabalza fala o seguinte, que é o construto que serve para nos referirmos a um conjunto de conhecimentos, né, e habilidades, essas habilidades de qualquer um
qualquer ser humano, né, necessitam para desenvolver algum tipo de atividade. E traz lá na BNCC, lá em 2018, ela já fala das competências socioemocionais, né? Ela fala o que ela traz? Da mobilização de conhecimentos conceituais, procedimentais, né? E atitudinais, tá certo? Resolver demandas complexas do cotidiano, do dia a dia, né? Em pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, do mundo em que está inserido esse nosso estudante. Então, as competências socioemocionais, desde quando a BNCC foi homologada lá em 2018, ela já traz essa proposta para a gente de mobilização conceitual, procedimental e atitudinal, né? Habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Tudo bem? Então, a gente pensando aí em acolhimento, de acolher, de ser acolhido, né? Diante, de novo, da pandemia universal, né? Então, todos viveram aí a pandemia. Nós tivemos uma luta contra o tempo. Nós estamos... Já dou a palavra para você, Andréa Martins. Você está com a mão levantada, já te dou a palavra, tá bom? Só concluindo aqui. Nós estamos aí numa busca em combater e esse vírus ir logo embora, para que a gente possa retomar as nossas atividades, né? Nesse caso, existem a vacina, existem especialistas buscando aí todos juntos, cada um dentro da sua área, né? A solução. A gente já sabe que a gente tem os protocolos de higiene, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, dos equipamentos, da vacina para todos, né? As 2 doses, não adianta a gente tomar uma dose só, mas para que a gente possa lidar com tudo isso em que nós vivemos, esse turbilhão de emoções que nós vivemos, mais do que nunca, as nossas competências socioemocionais, elas estão sendo colocadas aí à prova. Então, aqui, gente, a gente traz esse quadro para entender algumas situações ligadas ao nosso emocional, para que a gente possa adquirir outras habilidades socioemocionais. Então, quando a gente entende, por exemplo, a insegurança, todos nós, em algum momento, sejamos vivido aqui, nesse último 1 ano e meio, devido à pandemia, ou fora dele, trazemos momentos de insegurança. E isso não tira o nosso valor enquanto profissional, enquanto pessoa, mas entender a nossa insegurança vai nos ajudar a ter a empatia, que tanto é nos falado hoje enquanto uma habilidade socioemocional. A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, é ter uma escuta ativa, é olhar para o outro com outro olhar, né? Quando a gente fala de ansiedade, né, e aquela ansiedade que a gente consegue controlar, porque a ansiedade que a gente não consegue controlar é que a gente falou lá que a depressão, que a ansiedade, que a angústia, elas são questões silenciosas. Mas aquela ansiedade,
Ai, eu estou ansiosa para o retorno das aulas presenciais. Eu estou ansiosa para que chegue aquela festa que eu vou poder ir, onde a gente vai poder aglomerar um pouco mais quando todo mundo for vacinado. A ansiedade até um certo ponto, e quando ela está no seu autocontrole, ela te leva a desenvolver, a ter uma resiliência. Eu vou atrás, eu quero, eu acredito, eu persisto, né? Quando eu entendo o meu medo, quando eu entendo as minhas angústias, a minha necessidade, eu passo a entender a habilidade de ter mais responsabilidade nas minhas ações. Quando eu entendo as mudanças de rotina, as indefinições do meu dia a dia, da minha rotina, aquela rotina que eu estava acostumada a levantar, ir para a escola, de manhã uma escola, à tarde outra escola, à noite outra escola, e que eu mudo repentinamente para ir para uma nova realidade, uma nova rotina, né? Eu consigo ter possibilidades de um cuidado comigo e com os outros. Quando eu penso nas indefinições, eu estou e vocês estavam abertos ao novo. A partir do momento que vocês se recolheram e tiveram multitarefas para que esse processo de ensino e aprendizagem não parasse, continuasse, né? Certo? Ok? Para isso, eu compartilho uma outra imagem em que a gente tem aí um diálogo, né? Ou um monólogo, dependendo da interpretação de como eu vejo essa imagem, por meio de uma escada e duas pessoas conversando, né? A autocobrança ali. Eu nunca errei. Eu sempre acertei. Eu sempre faço as coisas seguindo aquele caminho. Será que essa pessoa ela está disposta, a autocobrança dela é tão grande a crescer? E quando a gente fala crescer, não é crescer somente profissionalmente, né? É crescer em termos de conhecimento. E aquela outra que se permite errar, e quando ela diz eu errei várias vezes, ela cresce. Quanto a gente aprende com o erro, o quanto a gente aprende com novas rotas traçadas para que esse filme em andamento, como diz a Osana, aconteça. Então, professores, permitam-se errar, né? A gente viu recentemente muitas pessoas aí se cobrando em ter conhecimentos, ferramentas para o uso dessas aulas remotas acontecerem. E muitas vezes, quando a gente aprende, quando a gente se permite errar, se permite dizer não sei, como é que eu faço? Aprender com o filho, com o sobrinho, com o esposo, com o aluno. O quanto a gente aprende de forma colaborativa. Então, permitir-se errar, né, faz parte do processo de aprendizagem, tanto para nós, de quem cuida, para aqueles que nós estamos cuidando, que são os nossos estudantes, ok? E aí, a gente tem, eu trago o quadro para vocês, da BNCC, das 10 competências gerais. A gente já falou um pouquinho dela no sentido de o quanto essas habilidades, essas 10 habilidades gerais, independente do nosso componente curricular, da nossa área do conhecimento de atuação, essas 10 habilidades, elas estão permeadas
na sua multifunção, na sua multitarefa, né? E aí é esse olhar diferenciado que nós devemos ter, né? Então, o conhecimento ele está em todo momento. Ele pode acontecer a todo momento, por meio de uma palestra, por meio de uma aula online, por meio de um filme que foi solicitado para ser assistido, de um podcast que um professor sugeriu para fazer um levantamento de conhecimentos prévios de um determinado tema que ele vai trabalhar, né? De uma proposta de uma biblioteca itinerante. Então, o conhecimento está ali a todo momento. E aí é que cabe a nós, independente da nossa área, possibilitar isso para o nosso estudante, né? A questão de valorizar os conhecimentos que esses alunos trazem, de linkar, não tem o conhecimento daquela aula específica, ok, o que eu posso linkar e um fato histórico ou um gênero textual que eu estou trabalhando dentro da língua portuguesa, né? Ou para os outros colegas que vão nos escutar nos demais dias, a gravação de qualquer outra área, a gente pode desenvolver e fazer esse link para que esse pensamento tenha fundamentação, que ele tenha criticidade, que ele tenha um olhar, que ele saiba se comunicar, né? A questão, o nosso estudante, eles sabem utilizar as ferramentas tecnológicas, mas eles não sabem nem sempre utilizar em prol da aprendizagem. Eles estão muito ligados a um vídeo num canal específico no YouTube, a uma rede social, a um WhatsApp, né, uma comunicação rápida, ou qualquer outro aplicativo, Telegram, Viber, independente do que seja, tá certo? Então, isso é importante a gente pensar nessas habilidades. E olha aqui, ó, a empatia e a cooperação. Ela faz parte, ela está lá na 9ª habilidade, composta pelas 10 habilidades e competências gerais a serem desenvolvidas, né? Então, para que eu tenha empatia, para que eu consiga adquirir esta competência, eu tenho uma sequência de habilidades para que eu possa alcançar. Aí, eu trago para vocês um modelo que o Instituto Ayrton Senna traz, das 5 macrocompetências. Ela tem os seus desdobramentos, mas pensando em macrocompetências e o quanto essas habilidades socioemocionais podem nos ajudar, o Instituto Ayrton Senna, ele fez um estudo e elencou 5 macrocompetências, e essas 5 macrocompetências têm os seus desdobramentos. Então, a importância da autogestão, do engajamento com o outro, né? O quanto a gente teve de desafio para engajar o nosso estudante nas propostas remotas, né? A questão da amabilidade, olha lá, dentro da amabilidade se encontra a empatia, a confiança, tá certo? É importante a gente pensar nessa resiliência emocional, a tolerância ao estresse, a autoconfiança, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, a tolerância à frustração. Por que eu não cheguei lá ainda num determinado ponto que eu gostaria de chegar? Qual é o caminho que eu posso trilhar?
Ou, simplesmente, por que eu não me saí tão bem naquela avaliação de artes? A gente fez um trabalho com algumas redes sugerindo propostas de tour virtuais por alguns museus das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí os alunos começaram a se interessar por tour virtuais por outros museus, né? Museus fora, que pudessem ali incrementar o diálogo, a discussão daquela aula específica de arte, né? A questão da abertura ao novo, né? O quanto eu consigo estar aí, que eu estou preparado a ter uma curiosidade para aprender algo diferente, o interesse artístico, né? Então, essa turma, ela estava interessada ali em algum conhecimento de algumas propostas que estavam no museu, fora daquele contexto educacional que o professor de artes estava propondo. E isso, a questão do desenvolvimento de interesses, ele pode estar em qualquer componente curricular, ok? Por favor, Reginaldo, pode passar, nós estamos aí logo, logo finalizando para cumprir o nosso tempo. E, por favor, professores, podem participar pelo chat. Esse material que eu fiz em parceria com a Flávia, vai ser disponibilizado para vocês, e tem o link da pesquisa feita desses 5 modelos das macrocompetências e os seus desdobramentos, tá? Então, para aqueles professores que desejarem conhecer um pouquinho mais do estudo e o desenvolvimento do Instituto Ayrton Senna, fica aí a sugestão, ok? Então, vamos lá. Estamos lá no slide 15, né, Reginaldo? A gente traz aí uma organização das ideias, né, para a gente ir chegando ao fim do nosso bate-papo. A gente tem alguns termos importantes para entender essa proposta de acolher, de ser acolhido, e os termos competência e habilidade, eles estão intrinsecamente relacionados. As habilidades é um conjunto de ações que se espera para ter uma determinada competência, né? Sempre lembrem aí do carro, do movimento do carro em que nós demos ao dirigir. A competência, elas estão aí propostas, são formadas por um conjunto de habilidades, sejam elas cognitivas, sejam elas procedimentais ou atitudinais, né? O desenvolvimento dessas competências é um processo, gente, né, que estão interrelacionadas. O sujeito utiliza, como eu já disse, diferentes componentes ligadas às atitudes, aos conceitos, tá? Então, não adianta saber resolver ou entender apenas um gênero textual. A gente apresenta dentro de língua portuguesa diferentes gêneros textuais, né? Mas qual o procedimento que o professor vai mediar esse processo para que, de fato, os diferentes gêneros textuais tenha significado com o dia a dia e o porquê que eu preciso entender os diferentes gêneros textuais, né? Ou por que eu preciso entender fatos históricos de um tempo que é diferente do tempo que eu vivo. O quanto
um fato histórico, né? Aí tivemos o 7 de setembro. O quanto o 7 de setembro foi e é importante para os nossos dias de hoje, pensando aí no componente de história. Geografia, essa noção espacial, essa noção que a gente precisa tanto ter e desenvolver no nosso jovem, no nosso estudante. Pensando nessas abordagens, nesses aspectos importantes para a vida, né? Lembrando, pessoal, eu estou sendo bastante repetitiva e, neste caso, incisiva. Não deixaremos de ser professores especialistas. Teremos um olhar diferenciado para que cada vez mais essa educação aconteça para os nossos estudantes, especificamente aqui, anos finais e ensino médio, de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais tranquila. Se esse jovem vai seguir para o lado empreendedor, qual é o caminho que ele vai trilhar para que o seu filme continue em andamento? Se ele deseja continuar os seus estudos e ingressar numa universidade, o quanto as habilidades de todos os componentes curriculares, e daí sejam eles componentes de humanas ou exatas, são importantes para que eu possa seguir aquela carreira acadêmica minha. A gente tem aí um último slide e eu gosto de dizer o seguinte, o slide 16, que a gente não finaliza. Esse tema de acolher e ser acolhido, esse tema das habilidades socioemocionais, principalmente nos dias em que vivemos, e eu gosto de dizer o seguinte, a gente não finaliza, a gente encerra. A gente encerra o nosso momento formativo de hoje. E espero que para vocês tenha sido de grande valia, como foi para mim. Que eu peço licença e compartilho aí Paulo Freire. Que é preciso a gente ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro, é fazer de um outro modo. Se o meu estudante, se o meu aluno não aprende da maneira em que eu sei ensinar, eu vou ter esperança do verbo esperançar para buscar alternativas de uma nova forma de ensinar e aprender. Eu finalizo a minha fala aqui e dizer que a aprendizagem, ela sempre está pautada, ela precisa considerar o sentir, ela precisa considerar essa multifunção, essa função integral que nós tanto buscamos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, Reginaldo, por favor, pode compartilhar a minha última tela. Eu deixo os meus contatos para vocês. Se vocês desejarem, o canal de comunicação é aberto, o meu celular tem o WhatsApp, o meu e-mail está aí compartilhado com vocês. Sintam-se à vontade, a troca ela é constante e espero que tenha sido um momento prazeroso de reflexão para todos nós. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Reginaldo, passo para você. Eu que agradeço, Carmen. Foi muito rico tudo aquilo que você trouxe para a gente, e tratar essa questão do acolhimento, da acolhida, é algo assim importantíssimo nesses dias que vivemos, né? Nessa época de pandemia, de dificuldade, onde a gente tem que reinventar e reconstruir coisas para que a gente possa continuar atingindo o nosso aluno, né? Continuar chegando no nosso aluno, e para que o nosso aluno continue aprendendo. Então, eu agradeço mesmo de coração, agradeço também a participação dos colegas professores que estão lá nas escolas, nos acompanhando, interagindo aqui no chat, e reforçando que todo esse material vai ser encaminhado para vocês, para que vocês possam, se quiser, assistir de novo também. Nós estamos gravando e vamos disponibilizar. Se vocês quiserem aprofundar no material, tem os links que a Carmen trouxe, que a Flávia também trouxe. Então, reforçando que toda essa fala está baseada, sim, né, em pessoas que pensaram toda essa temática, né, em livros, baseado na BNCC, em outros materiais também da educação. Então, tudo isso vocês podem se aprofundar, caso vocês queiram, né, caso seja de interesse de vocês, que a gente jamais vai trabalhar aqui em cima do senso comum. Todos são estudiosos, e as falas de todos são pautadas em cima de pesquisa, são bem preparados, tá bom? Então, vocês fiquem bastante tranquilos em relação a isso, né? Obviamente que o online, né, tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, que, como a Carmen falou, o vínculo acaba sendo prejudicado, né? Os questionamentos que muitas vezes vocês têm para fazer, às vezes também não se torna muito claro. A gente fica assim, mas o que você quis dizer quando você diz isso, né? A nossa interpretação fica meio prejudicada. Mas é importante a gente focar também nas questões positivas que estão sendo apresentadas, né? E não apenas nas questões que podem ser melhoradas. Eu acho que, falando de questões positivas, houve muitas questões positivas, muitos aspectos positivos que nós devemos valorizar nesse encontro de hoje. Agradeço mais uma vez, Carmen. Flávia, você gostaria de dar uma palavra final também, por favor? Eu agradeço muito a presença da Carmen, né? Agradeço o convite, Reginaldo e colegas, e também disponibilizei aí para vocês o link do material em qual eu fiz a leitura para essa formação, tá? É um livro maravilhoso, que é Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, um livro da Fundação Mafre, né, do Governo do Estado de São Paulo, do Conviva e da Unifesp. Muito agradecida a todos, tenham todos um ótimo final de dia. Carmen, fica com Deus, meu amor. Obrigada, Flávia, pela parceria, pela troca. Reginaldo, é sempre muito bom mesmo poder compartilhar. E espero que uma próxima oportunidade tenhamos aí o prazer de estarmos presencial, para que esse diálogo aconteça olho no olho, tá bom? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carmen. Também aviso vocês que no chat está o link para que vocês possam fazer aí a avaliação de vocês, tá bom? Um abraço a todos, até!